Meu nome é Luciano Pinheiro, sou médico cooperado pela Unimed, na especialidade de Medicina de Saúde da Família e Comunidade. Fui convidado pelo Centro de Estudos aqui pela Casa do Cooperado para fazer a moderação dos trabalhos dessa noite do Centro de Estudos, em que nós vamos receber aqui o Dr. Carlos Eduardo Câmara Prado, médico formado pela Faculdade de Medicina de Campos em 2003, cardiologista pela Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência de São Paulo em 2005 e especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e a AMB, né? Dr. Carlos, a gente vai passar um pré-teste, né, com relação ao tema que vai ser aplicado hoje. A gente vai dar um tempo de 30 segundos aí para cada pergunta. São 4 perguntas que a gente vai estar passando aí para vocês. Vocês vão respondendo de acordo com os conhecimentos e depois, no final, a gente faz um pós-teste de acordo com os aprendizados aí da aula. Tá ok? Nádia, pode passar? Apareceu. A partir de que idade se torna obrigatório o check-up médico? Só lendo as perguntas aqui, para quem tiver alguma dificuldade, tamanho da letra, alguma coisa assim. Obrigado. Vamos passar para a próxima. Questão 2. A partir de quando está indicado o toque retal e exame de PSA, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia? Uma resposta de escolha única. Passar aí 30 segundos para vocês responderem. A gente vai só aguardar um pouquinho, que está com um probleminha aqui da conexão do computador da sala do cooperado. Foi? Agora vai para a questão 3. Foi? Qual dos exames abaixo não se inclui no exame de check-up do idoso, assintomático e sem comorbidades? Oi, papai. Oi. Boa noite. Dá um abraço, papai. Já lembrar, para quem foi entrando agora, lembrar de fechar o microfone. Podemos passar pela próxima pergunta, questão 4. De acordo com o INCA, como deve ser feita a triagem de câncer intestinal? Passando aí os 30 segundos, a gente dá início aí aos trabalhos do Dr. Carlos. Beleza. Finalizou? No caso, a gente compartilha o resultado agora ou no final? Tá, depois passa tudo, então. Então, vamos lá. Vou passar a palavra agora para o Dr. Carlos. O Dr. Carlos pode fazer o compartilhamento da tela, né? Para iniciar os estudos dessa noite aí. Obrigado.
Tá direitinho aí, Luciano? Aqui tá bom, tudo certinho. Tá, né? Então, vamos lá. Boa noite a todos. Então, vamos tentar melhorar um pouquinho aí dessas respostas que vocês fizeram, né? A meta, pelo menos, é essa. Tentar fazer com que o final seja melhor do que o início, o pós-teste melhor do que o pré-teste. Esse tema, né? O culpado disso tudo aí é o Cláudio, que entrou aí na sala agora há pouco, né, Cláudio? Que botou nesse desafio aí. Eu crente que isso não ia seguir em frente, até que a Alessandra me ligou confirmando o pedido aí para fazer essa aula. Eu acabei aceitando esse desafio. Como a Andrea falou, é um tema muito abrangente, né? Muito abrangente e difícil para a gente tentar resumir nesse tempo que a gente tem, nessas 3 horas que o Luciano me deu aí para falar. Né, Luciano? Então, a gente Fique vai à seguir para não... vontade. Hoje encontrei Prado no hospital, até pedi desculpa, fiz minha meia-culpa aí pelo espeto, tá? Qualquer coisa aí da aula é culpa do Cláudio, hein? Então, vamos seguir aqui para a gente poder andar. Vou colocar aqui para passar, que não está passando. Bom, primeira coisa, a gente vai tentar fazer uma definição, né? O que é check-up, né? Qual que é a definição, qual que é o conceito disso tudo? E aí a gente tem o seguinte, né? Algumas definições existem aí pela literatura, algumas mais formais, outras menos formais. E aí no site do Sírio-Libanês eles põem o seguinte, né? É uma avaliação médica de rotina associada a exames de acordo com idade e sexo, com o objetivo de informar e realizar formas de prevenção de doenças, além de diagnosticar doenças que já estão instaladas, porém ainda não manifestas, né? E aí o Sírio-Libanês já tem um centro, né, de check-up desde 2007 com essa finalidade. No Diagnósticos do Brasil, né, que é um laboratório, eles têm como definição exames realizados com periodicidade anual. O principal objetivo é analisar as condições de saúde de uma pessoa ou diagnosticar precocemente doenças que ainda não tenham apresentado sintomas. Em resumo, é uma avaliação médica que busca ser o mais completa possível, né? O Albert Einstein ele já não põe uma definição, né? Eu não achei nenhuma na literatura alguma diretriz, alguma coisa que tem uma definição mais precisa, então coloquei algumas definições que eu encontrei. E o Albert Einstein ele trabalha, né, que é um hospital que faz muito essa questão de check-up, ele põe da seguinte forma, né, não uma definição, mas como se fosse um marketing deles, né? Se você trabalha mais de 12 horas por dia, costuma almoçar correndo ou pular refeições, anda irritado, cansado ou com dificuldade para se concentrar, não faz nenhuma atividade física, então, caso tenha respondido a qualquer uma dessas perguntas, já pensou em como está a sua saúde? Né? Então, pode não estar evidente, mas a sua rotina reflete diretamente no seu organismo e afeta a sua qualidade de vida, e aí eles fazem a propaganda deles assim, né? Mas aí chega um cara fora de tudo aí, né? Uma pessoa na contramão de tudo com a sua definição, né? É uma avaliação médica de rotina, anamnese mais exame físico, em pacientes assintomáticos, associada a exames complementares individualizados, de acordo com idade e sexo, com objetivo informativo e preventivo, considerando hereditariedade, hábitos de vida e patologias mais prevalentes, visando prevenir ocorrências de doenças evitáveis ou reduzindo o impacto clínico, além de detectar possíveis doenças não manifestas. Esse cara sou eu, né? Essa definição aí, baseado naquilo que eu acabei lendo, né? Estudando um pouco sobre o tema, é o que eu penso que seja o check-up ideal, né? A gente vê vários modelos aí de check-up, né? Tem inúmeros modelos de check-up por aí, a gente vai ver alguns deles. Por exemplo, né, existe esse modelo da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, por exemplo, onde ele põe os principais exames que eles determinam como check-up, né? E aí a gente vê vários, né, exames de sangue, de glicemia, hemograma, ureia creatinina, ácido úrico, colesterol total frações, TGO, TGP, TSH e T4L, coisas que a gente vê, né, e com certeza vocês já viram também,
essas velhas combinações, né? De toda vez que eu peço creatinina, eu peço ureia. Toda vez que eu peço TGO, eu peço TGP. Toda vez que eu peço TSH, eu T4 livre. E assim por diante, né? Essas duplas, né? E a gente vai ver algumas coisas em relação a isso. Seu áudio fechou, Prado. Alguém fechou para mim aqui. Abriu? Tá A ouvindo? gente está tendo um probleminha aqui na Casa do Cooperado com relação à internet, Carlos, e aí eu acho que deu uma travada aí na sua aula, mas deu para Onde? ouvir o que você falou com relação à Santa Casa de Itabuna, do Certo. modelo deles. Isso. Então, ele tem exames, né, que eles põem como recomendados, né? Nesse modelo aqui, que é da Bahia também, ele põe modelos de acordo com check-up mulher, check-up fitness, check-up homem, oftalmo, cardio, né? E a pessoa paga aquele check-up e tem todos esses exames recomendados aqui nessa tabela, né? Um detalhe aqui para esse check-up fitness, por exemplo, né, que tem um básico e o VIP, ele põe aqui como uma rotina, né? Ele não discrimina a idade, mas, por exemplo, o teste ergométrico, né? Tanto no básico quanto no VIP. E ele fala aqui desse check-up é obrigatório para quem pratica atividade física de acordo com esta lei. Eu fui atrás dessa lei e fui verificar que é uma lei municipal de Salvador, que ele recomenda para todo praticante de academia na região que seja obrigatória a avaliação cardiológica, mas eles não determinam o exame que deve ser realizado, né? E depois a gente vai ver algumas particularidades em relação ao teste ergométrico, por exemplo, né? Vou passar aqui, que está travando aqui minha passagem. Outro modelo, né, ele põe por faixa etária a partir dos 20, 30, 40, 60 anos, e é uma lista de exames, né, já programados. Se você for na clínica, se tiver mais de 40 anos, ele já vai automaticamente pedir esses exames, né, como uma rotina, independente do que você falar, independente de qualquer situação, aqueles exames já estarão determinados para você, seja homem ou seja mulher, tá? O check-up do coração, também nessa clínica, alguns exames que eles já determinam, né? Check-up kids, né? O check-up infantil também, que eles fazem. Então, tem inúmeros modelos. Se for procurar aí clínicas, né? Tem clínica em Cachoeiro também, que já está fazendo questão de check-up, com programas semelhantes, assim. Então, é muito divergente. Vocês observem que cada um tem um modelo, isso não existe uma regra, né? É muito definida, não existe uma diretriz brasileira em relação a check-up, né? Com o advento do Covid também foi desenvolvido aí pelo Fleury, um check-up pós-Covid, também ele avalia alguns fatores aí da população que adquiriu o Covid. E aí, na verdade, para quem seria o check-up, né? Para quem que é recomendado o check-up? O check-up é recomendado para as mulheres, né, de acordo com alguns critérios que nós veremos, para os homens também, depois, né, na fase adulta, para algumas situações que nós veremos, para os idosos, obviamente, né, mas também não poderia deixar de ter o check-up para as crianças. Então, na verdade, quando a gente fala em check-up, é uma avaliação, né, de modo a tentar prevenir doenças mais prevalentes, e ela é para todos, né, todos, independente da idade, existe uma forma de check-up, independente da especialidade, também formas de check-up, formas de avaliações que têm suas recomendações aí na literatura, tá? E aí, né, uma das questões é o tempo para o check-up, né? Quando que nós faremos, né, ou quando é recomendado fazer o primeiro check-up? Né, a gente viu no questionário, então esse primeiro check-up, na verdade, é feito obrigatoriamente lá no recém-nascido, né? Desde 1974, 76, se não me falha a memória, foi tornado obrigatório o teste do pezinho, né? E de lá para cá vem sido acrescentado outros testes no recém-nascido, né? Nos primeiros dias de vida ali. É o teste do coraçãozinho, é o teste do olhinho, é o teste da orelhinha, é o teste da linguinha. Então, o bebê já sai da barriga da mãe, né? Do útero, e logo em seguida o pediatra já vai fazer uma série de avaliações de exame físico ali, né? E em seguida os seus testes específicos, fazendo o primeiro check-up da nossa vida, né? Assim que nascemos.
A anamnese e exame físico, né, ele é primordial em qualquer consulta, seja de check-up, seja consulta de segmento, né, a gente vai ver que essa questão de anamnese e exame físico tem um porquê, né? Um estudo de 1970 na Inglaterra, eles verificaram que analisaram 80 pacientes ambulatoriais e a anamnese isolada era responsável por 82,5% dos diagnósticos clínicos, né? Quando associado ao exame clínico, isso melhorava mais 8,75% do diagnóstico. E quando ele acrescentava exames complementares, isso aumentava em mais 8,75%, né? Já um estudo da USP, ele mostrou que a anamnese sozinha era responsável por 40% do diagnóstico, né? Veja que a gente está bem atrás aqui, né, em relação à Inglaterra, o dobro, né, da Inglaterra conseguiu diagnosticar em relação a esse estudo da USP. Mas quando ele acrescentava o exame clínico, ele acrescentava mais 29,4% e de exame complementar mais outros 29,5%, né, de acurácia aí na detecção dos exames. Então, veja que o exame clínico, né, ele já parte de uma acurácia relativamente boa, aí, principalmente nesse estudo da Inglaterra, em termos de detecção de doença, né? Então, ele se torna fundamental para qualquer tipo de avaliação, seja ela check-up ou não. Nas diretrizes brasileiras, né, a gente falando de exame físico, então, sempre que a gente avalia exame físico, a gente pensa também, né, principalmente como cardiologista, na pressão arterial. E aí a gente vê na diretriz de hipertensão agora de 2020, diretriz brasileira, na criança e no adolescente, a medida da pressão é recomendada em toda avaliação clínica, anualmente, pelo menos, né, em crianças e adolescentes maiores de 3 anos de idade. Então, a partir dos 3 anos de idade, o pediatra já deve avaliar a pressão dessa criança, né? E é obrigatório, né, recomendado, na verdade, que o pediatra tenha os seus aparelhos de pressão de acordo com a idade. A gente sabe que o manguito é diferente para cada idade, para cada tamanho de braço, existem algumas regras, e essa pressão deve ser aferida após os 3 anos de idade, né? Outras mensagens que a diretriz passa para nós é que os programas de triagem para hipertensão eles são recomendados e todos os adultos acima de 18 anos devem ter sua pressão aferida no consultório, né? E ela deve ser aferida anualmente, caso a pressão seja inferior a 140/90, né? A partir de 140/90 ele passa a ser hipertenso, e aí muda de figura. Nossa avaliação cardiológica requer alguns scores, alguns critérios, para aí sim quantificar de quanto em quanto tempo esse paciente deve fazer o segmento dessa hipertensão, tá? Mas até que ele não seja hipertenso, essa avaliação é anual. Em relação aos exames laboratoriais, a gente viu, né, aqueles modelos, e a gente vai ver, eu tentei buscar na literatura algumas justificativas para alguns modelos, né? Algumas coisas a gente tem algum respaldo, outras coisas eu não encontrei respaldo, dado a dificuldade aí nesse tema, tá? Então, partindo do lipidograma, né, que é o colesterol triglicerídeo, que a gente é acostumado a avaliar, né, na atenção primária, no clínico, né, uma preocupação muito grande por conta da doença cardiovascular, né, essa aferição aí do colesterol triglicerídeo. Então, a gente, baseado na diretriz brasileira de hipercolesterolemia familiar de 2021, né, do ano passado, o rastreamento universal é para todas as pessoas acima de 10 anos de idade. Então, mais uma vez, check-up é lá na infância, né? A gente começar a fazer, como a maioria dos pacientes acreditam que faz após os 40 anos, já está tarde, né? Após os 40 anos, muita coisa já desenvolveu, já é difícil voltar atrás. E também, em crianças a partir dos 2 anos de idade, quando houver história familiar de doença aterosclerótica prematura, no caso do homem abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65, ou dislipidemia. Ou quando a própria criança apresentar já sinais e sintomas, né, da hipercolesterolemia familiar, que seria o xantomas ou o arco córneo, por exemplo, né? Essa periodicidade recomendada é motivo de debate, porque não existe uma recomendação muito específica para isso, né? Na cardiologia, a gente acaba avaliando baseado em alguns critérios de risco, né? De acordo com baixo, médio, alto risco, a gente tem uma recomendação específica de periodicidade. Em relação à creatinina, né? Outro exame muito solicitado, né? Como estava comentando no início, tem aquela dupla, né? Ureia-creatinina, e a gente vê, em princípio, que a ureia ela não tem, né,
se tiver algum nefrologista aí que vá me ajudando, né? Mas, em princípio, a ureia não é um exame de triagem, né? O exame de triagem de função renal é apenas a creatinina isolada, né? Na amostra sanguínea. Então, eu procurei alguma diretriz de nefrologia, eu não consegui acesso, mas só para demonstrar, eu peguei nessa imprensa aqui, né, que foi feito por um nefrologista, a reportagem, onde a dosagem de creatinina de rotina é recomendada principalmente para as pessoas com maior risco de doença renal crônica, como diabéticos, hipertensos, idosos e indivíduos com histórico familiar do problema. Então, na população de modo geral, no adulto jovem, né, ele não entra, se não tiver nenhum desses critérios, em princípio, ele não entraria como um exame de triagem, né? Mas no idoso, no hipertenso, isso aí sim, no diabético, né, ele passaria a ser como uma rotina, mas a creatinina isolada. E aí sim, se essa creatinina vier alterada, aí você vai associar com outros exames, né, como a ureia, como a microalbuminúria, dosagem de albumina, né, da relação albumina-creatinina, aí são outros exames adicionais que a gente vai avaliar para aprimorar o cuidado aí, né, a função renal. Outro exame aí é a glicemia, né, e aí a gente vem baseando aí nessa diretriz de diabetes agora, recente, 2022, nova, quentinha, né. Primeira recomendação deles é: no indivíduo assintomático, é recomendado utilizar como critério de diagnóstico de diabetes a glicemia plasmática, maior ou igual a 126, o teste de tolerância à glicose, né, maior ou igual a 200, e a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Né? Então, esse é o critério que eles determinam com classe de recomendação 1, nível de evidência B. Deve ser considerado estabelecer o diagnóstico de diabetes na presença de glicemia de jejum acima de 126 e hemoglobina glicada maior que 6,5 em uma mesma amostra de sangue. Então, toda vez que a gente pedir um, né, e for necessário pedir os dois juntos, tem que ser na mesma amostra. Não adianta pedir isolado, que aí pode atrapalhar o diagnóstico. É recomendado, né, em pacientes aí com mais de 45 anos, né, também a dosagem do rastreio do diabetes, né, mesmo sem fator de risco, e para indivíduos com mais com sobrepeso, né, independente da idade, mas com sobrepeso que tenham mais de um fator de risco, como esses abaixo, história familiar de diabetes, etnias de alto risco, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, né, triglicerídeos acima de 250, sedentarismo, ou seja, a gente vai rastrear, na verdade, esses diabéticos em adultos assintomáticos em quase todo mundo, né? Se ele não tiver maior do que 45 anos, né, sobrepeso é uma grande parte da população, e se somar algum desses fatores de risco é muito comum também. Então, a velha glicose aí a gente vai usar com bastante frequência, na verdade, né? E eles recomendam com classe de evidência 1, né? Classe de recomendação 1, nível de evidência B. É forte, né, essa recomendação. A repetição do rastreio, né, ela deve ser considerada em intervalos de no mínimo 3 anos. Intervalos mais curtos podem ser adotados quando ocorrer ganho de peso acelerado ou mudança nos fatores de risco. Em adultos com exames normais, porém mais de um fator de risco para diabetes, deve ser considerado rastreamento em até 12 meses. É recomendado realizar triagem, né, para diabetes em crianças e adolescentes, né, com mais de 10 anos, né, novamente, as crianças já na mira aí do check-up, 10 anos ou mais de idade, ou após o início da puberdade, que apresentem sobrepeso ou obesidade, também uma coisa bastante comum, né, classe de recomendação 1, nível de evidência B. A vitamina D, né, a vitamina D tem sido um exame, principalmente depois do Covid, né, bastante solicitado, né, hoje, por exemplo, eu vi até risco cirúrgico, né, onde foi pedido vitamina D, vitamina C, ou seja, exames que não vão interferir no risco cirúrgico e que, segundo esse posicionamento oficial aqui da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né, atualizado aqui em 2018, ele não existe evidência para a solicitação do nível sérico da 25-hidroxivitamina D para a população adulta sem comorbidades. Portanto, a triagem populacional indiscriminada não está indicada, tá? Ele dá esses valores de referência, que para a maioria de nós, pelo menos, né, eu acho que todos, já é mais sedimentado, na maioria acima de 20
nanogramas por ml, né, no adulto saudável, abaixo de 60 anos, e população de risco, maior de 60 anos, gestantes, recomenda entre 30 a 60 anos, sendo que a mais de 100 já pode ter risco de toxicidade, tá? E aí alguns grupos de risco, né, onde a gente precisa, né, onde é recomendada a manutenção entre 30 e 60, e onde tem uma recomendação maior da solicitação da vitamina D, né? São os idosos acima de 60 anos, indivíduos com fraturas, gestantes, osteoporose, doença renal crônica, neoplasias, diabéticos, sarcopenia, o obeso, né? Então, são algumas situações que aí sim existe uma recomendação um pouco maior da solicitação da vitamina D, né? Existem algumas evidências, né, nessa minha pesquisa eu vi que existem algumas evidências de que a vitamina D baixa aumenta também, tem alguns trabalhos relacionados com aumento de risco cardiovascular, mas nada com desfecho duro muito importante, então não foi levada muito em consideração esse rastreio aleatório. Ainda tem outra recomendação aí dessa força-tarefa dos Estados Unidos, né, de serviço de prevenção, onde ele fala assim, ele conclui que a evidência atual é insuficiente para avaliar o balanço dos riscos e benefícios na triagem da deficiência de vitamina D no adulto assintomático. Então, eles também não recomendam aleatoriamente, né, a solicitação da vitamina D, tá? Pela recomendação aqui da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né, quando a gente vai avaliar a tireoide, que também é um exame que a gente acaba vendo bastante, muitas vezes solicitando bastante, né? Até um tempo atrás eu nunca tinha ouvido falar nesse T3 reverso, e um tempo atrás eu recebi um paciente com exame pedido de fora com esse T3 reverso, né? E aqui a gente vê que não tem lógica nenhuma solicitar esse T3 reverso aleatoriamente, né? Então, a dosagem do hormônio TSH ultrassensível é o teste mais confiável. Então, de modo geral, basta ele, né? Para triagem, basta o TSH. Nem T3, nem T4 total, nem T4 livre, nada dele. A dosagem do TSH está recomendada a cada 5 anos em indivíduos com idade igual ou superior a 35, né? Então, no assintomático abaixo de 35 anos, em princípio, não há necessidade de solicitar o TSH, a menos que tenha algum estigma de hiper ou de hipotireoidismo, né? É recomendada também a dosagem de rotina do TSH em mulheres grávidas, né? Embora não exista um consenso sobre essa indicação, e a triagem também é apropriada para pacientes com risco aumentado de disfunção tireoidiana, né? E aí, nessa força-tarefa, né, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ele dá uma série de recomendações, né? Dentre elas, que eu não vou falar de todas, mas dentre elas ele fala que não deve ser pedido ultrassom de tireoide, né, para detecção de nódulo em pacientes sem alteração ao exame clínico, né, da anatomia da tireoide. Não deve ser prescrito o T3 e T4, né, para o paciente associado, né, com paciente com hipotireoidismo, seria só o T4. Repetição de anticorpos, né, do anti-TPO, assim, para o segmento de Hashimoto, não deve ser feito. Se ele já tem um anticorpo prévio positivo, isso não deve ser feito. Não deve ser solicitado o T3 reverso, né, para avaliação da função da tireoide, é só o T4, só o TSH, né, desculpa. Então, esses são alguns pontos que eles recomendam aí dessa força-tarefa, tá? No caso do PSA, que é outro exame, né, que o homem faz aí, houve, há um tempo atrás, né, por volta de 2015, se não me falha a memória, algum posicionamento de órgão americano, né, da Sociedade de Urologia Americana, que eles não tornaram válido, né, o controle, a triagem com o PSA. O próprio INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, aqui do Brasil, ele também não tem recomendado a triagem através do PSA. Apesar disso, e mediante alguns estudos, a Sociedade Brasileira de Urologia ela reitera, né, que homens a partir de 50 anos devem conversar com seus urologistas, né? Existe uma diretriz americana que eu olhei, que eles falavam assim, baseado nos estudos, devido à maior benignidade do câncer de próstata, né, que eles acabam orientando o PSA só acima dos 55 anos, né? E mesmo assim, após a conversa com o paciente, ou seja, o paciente, se ele quiser, ele faz, se ele achar que não deve fazer, ele não faz, deixando a coisa bem aberta, né?
Então, a Sociedade de Urologia, ela reitera, os homens a partir de 50 anos devem conversar com seus urologistas sobre esses exames de detecção, né, seja o PSA, seja o toque retal, seja o ultrassom, né, de próstata, e no caso da população em geral, né, e no caso de homens que têm fatores de risco, como câncer de próstata na família, negros e obesos, eles devem fazer essa consulta já aos 45 anos, né? Então, PSA, toque, né, avaliação urológica de modo geral, né, no homem, a partir dos 50 anos na população geral e a partir de 45 anos na população de risco, mas, né, deixando aberto aí essa opinião do paciente. Em relação à hemoglobina humana nas fezes, né, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, ele recomenda que realize o rastreamento de câncer de colo e reto, né, o câncer intestinal, em pessoas acima de 50 anos por meio desse exame, né? Tem o exame de sangue oculto nas fezes, que acaba tendo uma certa interferência de sangue do alimento, né, de alguns alimentos que nós possamos consumir que venha com sangue. Então, é recomendado a pesquisa de hemoglobina humana nas fezes, né? E, a partir daí, se este exame vier positivo, né? E aí a avaliação, se não tiver nada mais periférico, aí sim deve ser encaminhado para fazer a colonoscopia ou retossigmoidoscopia, tá? A partir de 50 anos de idade. E aí a gente entra no verdadeiro tabu, né? Que é esse check-up masculino, voltado basicamente, né? Quando eu falo aqui do check-up masculino, da parte urológica, né? Onde homens não comparecem aos consultórios dos urologistas com esse tabu, principalmente do toque retal. Então, qual que é a recomendação, em princípio, do que eu consegui verificar? Como sempre, né, na anamnese do exame físico, né, direcionado aqui que o urologista vai fazer, como eu demonstrei, né, o PSA, que deve ser feito, né, segundo as recomendações, total e livre para melhorar a acurácia, né, e aí existe a relação aí do PSA total sobre o livre, e melhora a detecção. Ele deve ser definido entre o médico e o paciente, né? Recomendado em pessoas de 50 a 69 anos na população geral ou acima de 45 anos com histórico familiar, né? O risco, né? A pessoa obesa, negra. E existe também uma recomendação em não fazer, né, o PSA em pessoas, né, idosos maiores de 70 anos. O que eles alegam, né? Que pessoas acima de 70 anos, grande parte desse câncer que não apareceu ainda, que aparecer será benigno, e fazer esse rastreio acaba aumentando muito o número de cirurgia desnecessária, né? O toque retal e o ultrassom de próstata também deve ser definido de acordo com essa faixa etária entre o médico e o paciente, tá? O check-up feminino, e aí, né, para as mulheres, né, fazendo a mamografia, as mulheres sempre reclamam deste exame, né, muito doloroso, e aí me chamou a atenção essa imagem dessa mulher sorridente aí fazendo a mamografia, né? Totalmente o contrário do que a gente ouve aí das mulheres relatando o incômodo que é esse exame. E aí o que diz as diretrizes, né? O INCA, né, ele fala o seguinte em relação ao rastreio. O método de rastreio de câncer de colo de útero no Brasil é o exame, né, do Papa Nicolau, citopatológico, deve ser oferecido às mulheres ou qualquer pessoa com colo de útero na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual, né? Então, essa é a recomendação do INCA para o rastreio do câncer de colo de útero, tá? Quando vai avaliar o rastreio de câncer de mama, também o INCA, ele recomenda mamografia de rotina para mulheres entre 50 e 69 anos, com periodicidade de 2 anos, né? Ele fala que a mamografia, né, é recomendada na faixa de 50 a 69 anos, a cada 2 anos, e fora dessa faixa etária e dessa periodicidade, os riscos aumentam e existe maior incerteza sobre os benefícios, não sendo recomendado aí após essa idade, né? Então, portanto, check-up feminino é anamnese e exame físico, sempre, né? O exame de Papa Nicolau em mulheres sexualmente ativas até 64 anos. A mamografia entre os 50 e 69 anos com periodicidade bianual, em sua maioria, né? Isso como rotina. Ultrassom de mamas, quando há suspeita, né, de alguma alteração mamária em mulheres abaixo de 40 anos ou mulheres com mamas muito densas, onde a mamografia acaba perdendo um pouco a acurácia.
E ultrassom de pelve, eu não consegui encontrar nenhuma recomendação específica para ser realizado de rotina, tá? Então, se algum ginecologista, algum oncologista tiver esse dado aí, depois passa para a gente poder ir aprendendo. Em relação aos exames de imagem, né, o check-up de imagem, o que acontece? Eu pesquisei alguns dos exames que estavam naquela lista lá e outros que existiam algumas recomendações. Então, raio-x de tórax, eu não encontrei nenhuma recomendação, entrei, né, na Sociedade de Radiologia, não consegui encontrar nenhuma recomendação específica como rotina em pacientes assintomáticos, a realização de radiografia de tórax, né? O Doppler de carótidas, a gente vai ver mais para frente a justificativa, em pacientes acima de 70 anos ou pós-AVC, né? E já não seria mais um check-up, seria um protocolo aí dos pacientes com AVC, mas de modo geral, de rotina, seria indicado mais em pessoas acima de 70 anos, né? Em assintomáticos, em pessoas que você faz o exame clínico da carótida e não ausculta sopro, não ausculta nenhuma diferença de pulso carotídeo. Então, na rotina, em paciente assintomático, acima de 70 anos. O score de cálcio, né, que é feito por uma tomografia específica, é recomendada para a detecção, né, de doença arterial coronariana em pacientes com risco cardiovascular intermediário. É um exame que tem alta poder, né, de detecção e de prognóstico nesses pacientes em relação à doença coronariana, né? Então, ele é recomendado, é um dos exames de maior fidelidade nesse caso. O ecocardiograma, também pela própria diretriz de ecocardiograma, não encontrei nada específico em relação a um exame a ser realizado de rotina, como a gente viu alguns modelos lá no início da apresentação, tá? Então, ele é mais indicado em caso de suspeitas realmente de doença, mas não como uma rotina, independente de sexo e idade, tá? A colonoscopia, né, como a gente já viu, se a hemoglobina humana das fezes estiver positiva, né, então, basicamente, o rastreio parte da hemoglobina humana nas fezes. O check-up cardiológico, né, que é um dos check-ups aí mais procurados, principalmente quando tem alguma notícia, alguma coisa que chama atenção na mídia, ou acontece alguma coisa com um familiar, a pessoa imediatamente corre no cardiologista para tentar fazer um check-up cardiológico. E a gente vai basear em algumas diretrizes, né, na diretriz de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2019, onde ele fala que a avaliação rotineira dos fatores de riscos cardiovasculares para adultos de 40 a 75 anos de idade, segundo o score de risco global para 10 anos, né, classe de recomendação nível de evidência B, então o cardiologista precisa, né, fazer essa avaliação de risco cardiovascular, né, pela anamnese, pelo cálculo de score de risco, e aí tem várias tabelas recomendadas de score de risco. A que as diretrizes têm recomendado mais recentemente esse score de risco global, né? A avaliação periódica dos fatores de risco cardiovascular para adultos de 20 a 39 anos de idade, segundo o score de risco global também, deve ser feito pelo menos a cada 4 a 6 anos, com classe de recomendação 2A, nível de evidência B, tá? A diretriz brasileira sobre laudos eletrocardiográficos, ela não tem uma recomendação muito forte, é mais uma opinião de especialista, e eles falam o seguinte: achamos que todas as pessoas deveriam ter um eletrocardiograma em algum momento da vida, que somente fosse repetido segundo necessidade clínica. Então, desde uma diretriz de cardiologia, né, uma diretriz de 2007, se não me falha a memória, eles já recomendam, né, em toda consulta, em toda primeira consulta cardiológica, a realização do eletrocardiograma. Então, isso é uma rotina na cardiologia, primeira consulta cardiológica, o eletrocardiograma. E aí, como fala aqui, somente deve ser repetido segundo a necessidade clínica. Então, não é um exame que todo ano vai ser repetido. Oi? Alguma coisa? Tudo bem aí? Então, vamos lá. Que somente fosse repetido segundo a necessidade clínica. Algumas diretrizes colocam indicação 2B para a realização do eletrocardiograma em indivíduos assintomáticos da população geral e classe 2A na presença de hipertensão ou diabetes. Então, né, com alguma doença instalada de risco cardiovascular aumentado, aí o nível de evidência, né, a recomendação aumenta. Já a indicação do teste ergométrico em indivíduos assintomáticos. Então, é muito comum, né, a gente receber no consultório, ou até mesmo clínico, às vezes solicitar o teste ergométrico, né, de rotina, e a gente vai ver quais as indicações, né? Então, classe 1, avaliação de indivíduos com história familiar de doença arterial coronariana precoce ou morte súbita. Então, isso precisa. Indivíduos classificados como de alto risco, por score de risco aí de Framingham, mas também o de
o risco global, né? A avaliação de indivíduos com histórico familiar de doença arterial coronariana a serem submetidos à cirurgia não cardíaca com risco intermediário a alto, então não é uma rotina para os de risco baixo, tá? E classe 2A, avaliação de candidatos a programas de exercício para homens acima de 40 e mulher acima de 50, né? Então, ele não é indicado em pessoas assintomáticas homens abaixo de 40 anos e mulheres abaixo de 50 anos. Não é rotina essa solicitação, tá? E a avaliação de indivíduos com ocupações especiais, também aí são outros critérios com classe 2A. Então, no check-up cardiológico, né, baseado nessa diretriz de prevenção cardiovascular, a recomendação é sempre anamnese, exame físico, o eletrocardiograma na primeira consulta e repetido quando necessário, né? Avaliação pelo risco cardiovascular, através dele a gente vai saber se o paciente é de baixo, médio ou alto risco cardiovascular, né? Considerando que ele não tem doença cardiovascular instalada, e a partir daí a gente vai traçar tanto metas quanto período de acompanhamento. O laboratório precisa ser individualizado, né, de acordo com a idade, com o sexo e as recomendações que a gente já viu. Exames complementares também individualizados, né? E sempre recomendar mudança de estilo de vida em qualquer faixa etária, desde a criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Recomendação de estilo de vida, de mudança de estilo de vida deve ser sempre enfatizado. No caso do check-up geriátrico, né, para a gente deixar os nossos vovozinhos cada vez mais rígidos, cada vez mais ativos, né, é importante também fazer esse check-up. E como eu falei, começar o check-up nessa fase já está tardio, né? A gente precisa fazer uma avaliação preventiva há muito tempo antes, desde a infância. De acordo aí com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, eles recomendam essa avaliação geriátrica ampla. Existem modelos também de avaliação geriátrica ampla. Aqui eu vou colocar o modelo da sociedade, né? Só para vocês terem uma ideia, que é um questionário bem extenso, onde eles perguntam, né, a nível de escolaridade, situação conjugal, ocupação, renda, religião, né, atividades sociais. Eles vão ver doenças, medicamentos que eles usam, como que eles usam, o tempo de uso. Então, faz uma série de avaliação, né, para saber a condição do idoso, a visão, a audição, se ele tem incontinência urinária e fecal, sono, como é que está, situação vacinal, né, se fuma, se ingere bebida alcoólica, o estado funcional desse paciente em termos de mobilidade, em termos de condição de autonomia. Eles avaliam também a cognição, o humor, estado nutricional. Então, tem várias pontuações que aí o geriatra, né, em sua formação, ele tem esse domínio, né, o suporte social e outras avaliações pertinentes aí desse caso. Então, eles começam dessa avaliação, que seria uma parte da anamnese, e a partir daí direciona outros dados, né? Essa aí é a avaliação final, né, do paciente, onde ele vai colocar o desfecho daquela avaliação que eles fazem. Então, de acordo com a atualização das diretrizes em cardiogeriatria da SBC, já em 2019, ele baseia o seguinte: primeiro, as principais causas de morte no idoso, que é a doença cardiovascular e as neoplasias, são as duas mais evitáveis, né, principalmente do aparelho cardiovascular, são altamente evitáveis, onde a gente precisa ter uma intensidade maior nesse check-up, tá? E aí, o que eles recomendam, né? Mudança de estilo de vida, atividade física. Atividade física, segundo os estudos, e aí são vários estudos repetidos que eles mostram, né? Isso foi reforçado no congresso, se não me falha a memória, do ano passado, do Congresso Europeu, né, de Cardiologia, onde eles reforçaram que a atividade física de intensidade moderada, maior do que 150 minutos por semana, associada a 2 ou mais dias de atividade física resistida, de fortalecimento muscular, isso tem benefício para o paciente de qualquer idade, tá? E o benefício ainda é maior se a gente dobrar esse tempo, né, de atividade aeróbica na intensidade moderada, ou, né, um tempo mais curto, mas de intensidade vigorosa, e aí vai de acordo com o perfil do paciente idoso, tá? A recomendação, né, nessa avaliação é o exame clínico, mais uma vez, o eletrocardiograma, grau de recomendação 1, então torna-se totalmente recomendado o exame clínico com eletrocardiograma no idoso, ecocardiograma, teste ergométrico, cintilografia em paciente de médio risco ou em exercício físico moderado a intenso, classe 2A, né, e não é todos esses exames, é um ou outro, e aí vai de acordo, né, da avaliação do colega. A recomendação de exercício físico, classe 1, né?
nível de evidência A, então é fortíssimo, precisamos recomendar exercício físico para nossos idosos, e exercício de resistência, né? Grau de recomendação 2A, nível de evidência C. Ainda nas diretrizes, a recomendação de pesquisa de aterosclerose subclínica, com grau de recomendação 1, nível de evidência C. E aí tem um exame que é muito pouco utilizado, né? Ele é muito subutilizado, que é o ITB, que é o índice tornozelo braquial. Ele é bastante usado para avaliação de doença arterial obstrutiva periférica, com classe de recomendação 2, nível de evidência 2A, nível de evidência C, tá? E esse ITB ele é recomendado por essa diretriz para todos os pacientes acima de 70 anos, com classe de recomendação 1, né? Então, é forte a recomendação de realização de ITB em todos os pacientes acima de 70 anos de idade. A partir desse ITB, nós conseguimos reclassificar pacientes de risco intermediário para risco alto, e aí mudar as metas e mudar todo o período de acompanhamento desse paciente, tá? Ultrassom de carótidas, né? Como eu já falei, ele depende muito da alteração do exame físico, né? Também recomendado em pacientes acima de 70 anos, mas principalmente quando há alteração, sopro, diferença de pulso de um lado para o outro, né? Do pulso carotídeo, ou no caso do AVC prévio, que aí já é protocolo, tá? E o score de cálcio, né? Nível de recomendação 2A, nível de evidência C, também para avaliação de pesquisa de aterosclerose, né? Ele serve para esse tipo de avaliação, e reclassificação também dos pacientes de risco intermediário, né? É um dos exames mais indicados ali para reclassificação, tá? Na Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, né? Junto aí com o Choose Wisely Brasil, já finalizando aí a apresentação, eles recomendam o seguinte, né? Eu foquei aqui nesses 3 primeiros, que é evitar exames laboratoriais pré-operatórios de rotina, sem indicação clínica para cirurgias de baixo risco. Então, de modo geral, cirurgia de baixo risco, catarata, né? Na maioria das vezes não precisa de exames laboratoriais, né? Principalmente se o paciente for rígido, assintomático, não tiver muitas comorbidades. A gente direciona um pouco de acordo com a comorbidade, né? Mas sem uma rotina de sair fazendo um monte de exames na cirurgia de baixo risco, que isso não muda nada, né? Não solicitar múltiplos exames na avaliação inicial de pacientes com suspeita da doença tireoidiana. Então, a recomendação é solicitar apenas o TSH, e aí sim, se tiver anormal, aí a gente vai prosseguir na investigação de acordo com os achados. Aí vem o T4 livre, dentre eles, aí para a gente fazer essa avaliação, tá? Uma vez eu fiz um curso com um endocrinologista, né, sobre principalmente diabetes e essa parte de tireoide, e eles falavam que, de modo geral, nem o T3, né, o T3 livre, eles recomendam na rotina, assim, eles só usam em situações específicas. É o TSH na rotina, quando dá alterado, eles associam o T4 livre, e raramente, de acordo com algumas suspeitas específicas, é que eles vão pedir o T3 ou outros associados aí da tireoide. E não deve realizar também a triagem com o CA-125 ou ultrassom para câncer de ovário em pacientes de baixo risco do sexo feminino. Tá? E o nosso futuro, né? Então, o que será do futuro? O que tem de previsão futura aí em relação ao check-up, né? A gente vem evoluindo aí numa medicina de precisão, né? E essa medicina de precisão, existe uma orientação de check-up bem individualizado, com testes genéticos, né? Então, ele faz uma avaliação de risco, né, individual, que seria a primeira etapa. A partir dessa análise de risco, eles fazem uma avaliação de risco genético, né? Coleta material genético que vai dar uma série de itens de probabilidades de doenças, de interações com medicamentos, do que ele pode e não pode usar. A partir daí, ele vai indicar os exames seriam mais apropriados para aquele paciente especificamente, né? Independente de todos esses modelos que a gente já viu por aí, né? E aí sim, em sua etapa final, após esse check-up, ele vai ser encaminhado diretamente para aquela especialidade, né, que ele tem a necessidade de um acompanhamento mais de perto. Então, esse, em princípio, é o futuro aí do nosso check-up, né? A partir do momento que esse teste genético se tornar mais, né, tiver uma evidência maior, né, do benefício, que hoje ainda não é tão claro, aí sim a gente vai partir para essa medicina de precisão aí no check-up também. Tá ok? Só um final para a gente ter em mente, né, do resumo.
o que a gente tem aqui, né, de check-up, né, de procedimentos e as suas indicações. Então, a anamnese e exame físico é sempre recomendado, né, para toda avaliação. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer como médico, né, é conversar com o paciente, é avaliar, né, clinicamente, fazer um exame físico detalhado, né, isso é importante. A solicitação da creatinina sem ureia, recomendada para pessoas acima de 50 anos de idade ou com histórico familiar de insuficiência renal, né? O TSH sem T3, T3 livre, T4, T4 livre, nada disso, só o TSH, recomendado em pacientes acima de 35 anos, a cada 5 anos, que deve ser solicitado, né? Ou se houver alguma situação específica de ganho ou perda de peso inexplicada, né? Que aí você possa modificar um pouco esse padrão. A vitamina D, né, que na verdade, embora a 25-hidroxivitamina D não seja o metabólito ativo, né, principal, é ela que é recomendada para triagem, né? Ela não é indicada de rotina, né, mas é preferencial, é um pouco recomendado aí, apesar, né, de uma recomendação fraca, nos idosos, nas gestantes, pacientes com osteoporose, fraturas recorrentes, né, espontâneas, aí sim a gente precisa avaliar a vitamina D. O PSA total e livre, nesse sim, o ideal é que seja essa duplinha aí, em homens entre 55 a 69 anos, ou a partir de 50 anos, se história familiar, desculpa, aqui está errado, tá, pessoal? Aqui eu vou corrigir verbalmente para vocês. Homens acima de 50 anos na população geral, né, entre 50 e 69 anos, ou 45 anos, se histórico familiar, tá? Como a gente viu. A hemoglobina humana nas fezes a partir de 50 anos, e aí sim, isso já tem uma determinação até no Diário Oficial, né, aqui do Brasil, em relação a essa pesquisa do câncer intestinal, com hemoglobina humana nas fezes acima de 50 anos de idade. O lipidograma, né, como a gente viu, de rotina, em crianças já acima de 10 anos de idade, é importante fazer o primeiro lipidograma, ou a partir de 2 anos de idade, quando tem fator de risco, histórico, né? Existem scores também de cálculo de hipercolesterolemia familiar, e aí a partir de 2 anos, então, no caso desses fatores de risco, né? Crianças que já apresentam sinais de hipercolesterolemia familiar. A mamografia, né, em mulheres entre 50 e 64 anos, e o ETB, que é o índice tornozelo braquial, que, como eu falei, este, né, que deveria ser mais solicitados aí pelas recomendações, é muito pouco utilizado. É um exame de fácil, não dói, né? É um exame relativamente rápido, né? E que não é invasivo e consegue, com uma certa acurácia, avaliar essa doença arterial periférica e é indicado em todos os pacientes idosos acima de 70 anos de idade. Então, pessoal, encerro por aqui. Espero não ter complicado mais, né? Ter ajudado um pouquinho aí e estou à disposição aí para a gente poder discutir. Não estou ensinando nada, né? Obviamente, eu só fiz uma revisão aí para tentar buscar algumas coisas que tenham mais evidência. Eu vou compartilhar aqui para a gente poder se ver aqui, se falar. Quem quiser abrir câmera, microfone e quiser comentar alguma coisa, a gente vai discutindo. Carlos, não, vou só pedir para a gente passar o pós-teste aqui rapidinho, Ok. para o pessoal responder, e aí depois a gente abre para perguntas, pode ser? Sim? Abre aí então, Nath, primeira pergunta. A partir de que idade se torna obrigatório o check-up médico? 30 segundos aí para o pessoal responder. Vamos passar para a segunda agora. A partir de quando está indicado o toque retal e exame de PSA, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia? 30 segundos.
Vou passar para a terceira questão agora. Qual dos exames abaixo não se inclui no exame de check-up do idoso assintomático e sem comorbidade? 30 segundos. Questão 4 agora. De acordo com o INCA, como se deve ser feita a triagem de câncer intestinal? 30 segundos. Beleza, pode encerrar agora. Já passar os resultados então das questões do pré-teste. Da questão 1 do pré-teste, 35, a questão letra D, foi 35 anos, né? A maior parte das questões, 50% das pessoas responderam à fase adulta de 35 anos. Passa a próxima, Nádia. Na questão 2 do pré-teste, a mais marcada foi a letra A, após 45 anos ou após os 40 anos, sua história familiar. Na questão 3, ficou em 33% ureia e eletrocardiograma. E na quarta, 60% através da pesquisa de hemoglobina humana nas fezes. Considera isso sendo um resultado positivo aí. Vou passar agora a questão do pós-teste. Da primeira, recém-nascido, 0 a 28 dias, 63%. Aí deu uma melhorada, que estava mais na fase adulta, né? Estava agora, tudo acima de 35 anos, né, Carlos? Me ajuda aí. Lembrando, isso, o pré-teste estava priorizando aí a fase adulta acima de 35 anos, mas só lembrando aí, se alguém chegou um pouco mais tarde aí da aula, sim, sim. É obrigatório, né? Isso é lei, né? Que o recém-nascido, né, já começa o seu check-up com o teste do pezinho, do coraçãozinho, da orelhinha, da linguinha, né? Sim. E essa avaliação já é obrigatória antes que ele saia do hospital. A maioria desses testes aí deve ser feito antes que ele tenha alta, tá? Então, por isso que o primeiro check-up nosso é do recém-nascido já. A gente já nasce já fazendo check-up. Passo o resultado 2. Pela SBU. Eu acho que está certinho, né? Até a correção daquele slide. O outro ficou um pouco mais equilibrado entre A e B, né? E agora isso aí ficou, né, certo a letra B. Valeu aí o aprendizado. A 3. Fica aí agora a maior parte com ureia, né? Isso, é ureia mesmo. O PSA não é muito recomendado acima de 70 anos, mas o idoso acima de 60 ele tem essa recomendação, mas a ureia não entra em basicamente protocolo nenhum de triagem, independente da idade, né? Paciente assintomático sem comorbidades, ela não entra. Então, no caso aí, ureia. Não encontrei nada que justificasse a ureia entrar nisso daí. Beleza. E de acordo com o INCA, né, a triagem de câncer intestinal, letra D, 88%, né, é a pesquisa de hemoglobina humana nas fezes. Isso, só a partir daí, em caso positivo, é que é recomendada a colonoscopia, a retossigmoidoscopia, pelo INCA, né? Vou abrir aí para perguntas, então. Quem tiver quiser algum esclarecimento aí, o Dr. Carlos, estamos à disposição aí para vocês. Carlos. Oi, fala, Gil. Tudo bem? Posso fazer uma observação e uma pergunta depois? Tranquilo. Eu acho que, assim, culturalmente, né, a gente já vem trazendo alguns exames atrelados aos outros.
Por exemplo, ureia e creatinina. Então, assim, o Rodrigo está aí, o Rodrigo é nefrologista, se a creatinina normal, não tem indicação de pedir ureia. Eu acho que a maioria das pessoas sabe disso, mas acaba pedindo ureia e creatinina. TSH, T3, T4 livre. Né? Então, assim, isso está no piloto automático há muito tempo. E eu já vi de tudo em exame de check-up. Já vi, Cláudio, tipagem sanguínea, que a pessoa repete no ano seguinte para ver se o sangue mudou de A foi para B. Então, assim, eletroforese de proteína, já vi de tudo, né? Então, acho que a gente tem que lembrar que isso não aumenta a capacidade de identificar doenças, pode prejudicar o paciente, né? Porque a gente vai tratar coisas desnecessárias. E, principalmente, acho que um tema muito importante é a gente falar de custo. A gente tem ideia que custo na cooperativa é só com OPME, com coisas caras, com próteses, e não é. A gente tem um custo absurdo com dosagem de vitamina D, com dosagem de TT4, de uma opção de coisa laboratorial que seria interessante depois a gente discutir sobre custo. Né? Acho que o Leandro está aí também, pode falar o quanto isso representa e a preocupação que a gente tem que ter com custo. Né? Outra coisa que eu queria só perguntar para você, que eu dei uma saída, não sei se você falou, o dedímero também já entrou em algumas rotinas de check-up. Ultimamente eu tenho pegado bastante paciente com dosagem de rotina de dedímero. Né? Assim, como o tema é um tema muito amplo, né, e eu não encontrei uma diretriz de check-up, né, nem americana, assim, alguma coisa específica que tivesse um regimento, assim, alguma recomendação, olha, precisa fazer isso, recomendado isso, assim, tudo não encontrei. Por isso, a minha ideia foi tentar fazer o quê? Pegar aquilo que via nos modelos, do que a gente vê na nossa prática, né, e tentar justificar o porquê daquilo e o porquê não daquilo. Então, o dedímero foi uma coisa que eu não entrei, né, nessa busca, tá? Mas não sei te dizer realmente se existe alguma evidência própria para sair rastreando esse dedímero. A gente viu na COVID bastante isso, né? Mas fora a COVID, como um rastreio de paciente assintomático, né? E aí, quando eu falo de check-up, eu falo paciente assintomático, não é aquele segmento muito provavelmente nosso. não há, né? Não existe, né, Prado? Muito Isso, eu provavelmente não nunca ouvi existe. falar. Eu Não, também não. nisso que eu procurei, eu não achei nada, né? Se alguém souber, às vezes pneumologista aí, o Leandro e tal, que saiba disso aí pode passar para a gente, mas eu não encontrei nada, apesar de não ter ido a fundo buscar essa questão do dedímero, tá? Ok. Mas fica só minha reflexão, gente, para a gente atentar o custo que esses exames necessários levam à cooperativa e ao próprio cliente, que é no final quem paga a conta, né? Então, assim, é um Às custo vezes, realmente absurdo. esses exames duplicados e tudo que a gente acaba pedindo, né, muitas das vezes, quando vem alguma informação errada do laboratório, a gente vai fazer tudo de novo, o custo aumenta mais ainda, né? Ou seja, já era desnecessário, eu piorei o problema, aumentei a ansiedade do paciente, e aí só vai, né, por água abaixo. Eu acho que, complementando a fala do Gil nesse caso, é que a palestra e os estudos aí que o Carlos administrou muito bem são relativos à análise de população geral. Então, se você aplica alguma coisa fora do que foi analisado e palestrado, você não tem um ganho adicional em saúde. Então, assim, se você faz a solicitação de um exame complementar que não tem indicação clínica em anamnese e em exame físico e não entra nesses parâmetros aí esclarecidos pelo Dr. Carlos, você não tem um ganho adicional em saúde, além de gerar custo e aumento de sinistralidade para a cooperativa ou para qualquer tipo de sistema de saúde, né? Então, acho que, assim, vale a reflexão de cada um dentro da sua especialidade, seguir as recomendações de faixa etária e solicitação de avaliação complementar com ganho para o paciente em relação a diagnóstico precoce e qualidade de prestação de atendimento, né? Em que qualquer coisa que está se pedindo fora do que foi solicitado, exemplificado pelo Dr. Carlos, está gerando, na verdade, um prejuízo coletivo, não só para a cooperativa, não só com aumento de custo, mas também com exposição ao paciente a procedimentos eventualmente desnecessários e que podem trazer até algum tipo de malefício, né, para o paciente. Então, assim, recomendação geral, acho que assim, a gente deve seguir cada um a recomendação da sua sociedade e seguir a palestra do Carlos
para não pesar a mão na caneta e também não deixar de fazer o que tem que ser feito, né? Eu acho que isso aí que é importante ficar como reflexão aí dessa noite. Mais alguém? Eu gostaria de manifestar, Alzimara. Boa Tá me noite, ouvindo? Azumara. Bem-vinda. Estamos ouvindo. Pode falar, querida. Puxando sardinha para o meu lado, seria importante nos pacientes com mais de 40 anos fazer parte da rotina a solicitação da sorologia das hepatites B e C. Então, apenas o anti-HCV e o HBsAg. Por quê? Essa população de mais de 40 anos provavelmente não foi vacinada, né, contra a hepatite B, tá? A hepatite C não tem vacina, e então é muito frequente eu pegar paciente que vai fazer uma doação de sangue e não tem uma história epidemiológica assim, muito importante, mas vem lá com anti-HCV positivo. Então, às vezes, a gente vai pensar, faz unha na manicure, mas não leva alicate próprio. Azumara, travou seu áudio. Sua imagem também. Acho que a internet da Azumara caiu. Tem como avisar ela, Nath? Acho que caiu a conexão Complementar enquanto dela. ela volta? Oi? Pode comentar você, né? Se você quiser, fica à vontade. Oi, Azumara voltou. Travou sua imagem, seu Caiu sua áudio, Azumara. internet, eu acho, Azumara. Cadê a luz de você? Você tá de óculos? Não, vou pegar. Foi desligado, Azumara. Oi. Aí, pode falar. Então, assim, então, pessoas a partir dos 40 anos, sempre pedir, não precisa pedir todo ano, é lógico, né? A sorologia de hepatite B e hepatite C. Porque eu, de vez em quando, pego já paciente com fase cirrótica que nunca fez um anti-HCV na vida e que tomou sangue quando era novo, ou que fazia unha na manicure com alicate da manicure, entendeu? Ou que fez tatuagem quando era jovem, naquela época que não tinha assim, esses cuidados, né, com a esterilização do material, foi em dentista prático quando era criança. Então, acho importante pedir, né, fazer parte, lembrar de pedir a sorologia pelo menos uma vez de HBsAg e anti-HCV. Beleza. Eu não vi nada relacionado a essa questão da sorologia. Eu me lembro de ter passado por alguma informação aí sobre isso, mas eu não me lembro de ter visto em relação à recomendação de fazer essa solicitação na rotina. Até porque igual, a hepatite C hoje em dia é uma doença curável, né? Então, o Ministério da Saúde tem um programa, Programa Nacional de Erradicação, uma meta de erradicar a hepatite C do Brasil até 2030. Então, é uma doença que tem tratamento pelo SUS, né? E você evitaria o paciente entrar numa fila de transplante de fígado, CHC. Então, acho que foi abandonado, depois do Covid foi abandonado essas campanhas, mas antes do Covid tinha uma campanha da Sociedade Brasileira de Hepatologia para que todos os clínicos, ginecologistas solicitassem a sorologia, principalmente da hepatite C, nos pacientes com mais de 40 anos. Complementa, Carlos? Então, eu não verifiquei nada específico dessa parte de sorologia, né? Como eu falei, eu fui... Porque assim, se você for ver bem, cada área vai ter um check-up específico que se tornaria quase impossível a gente abordar tudo na aula, né? Então, eu acabei concentrando nessa forma, como eu falei, daquilo que é mais comum, né? E tentar justificar o que realmente é evidente, o que não é evidente. Mas se a gente for... Na cardiologia vai ter algumas coisas específicas que eu não comentei, que é uma coisa mais individual da cardiologia. Se a gente for na urologia, na nefrologia, na gastroenterologia, na ginecologia, e cada área vai ter uma coisa mais específica. Então, tentei colocar um pouco mais geral. Na medicina de família e comunidade, o que a gente faz como praxe, na verdade, é assim, a partir do momento que o paciente tem algum tipo de queixa
de doença sexualmente transmissível, a gente faz a sorologia de hepatite B, C, HIV e sífilis, né, que é o VDRL. Isso é uma prática já da própria sociedade, embora o paciente não precise ter queixa, se tem indício de algum tipo de doença sexualmente transmissível, a gente faz a solicitação. Mas acho interessante, pertinente o seu comentário, Osimara, com relação a você sugerir a idade. Né? A partir de 40 anos, realmente eu nunca vi isso, pelo menos como uma orientação de regra, para ninguém, não. É bem A hepatite C, interessante. principalmente, é uma doença assintomática. No início, ela é assintomática, né? Sim. E não precisa ser, ela nem sempre é sexualmente transmissível. A maioria dos pacientes de hepatite C não se contaminaram por via sexual, se contaminaram através de piercing, manicure. Sim, Como é hematológica. uma doença que não tem vacina, né? Não tem vacina para hepatite C. Então, no computador, tem um lugar que a gente levantar a mão. A proliferação da doença. Oi? Quem está falando agora? Bom, eu estou querendo falar, senhor. Pode falar aí. Não sei se eu estou sendo ouvido. Oi, tá, pode falar. Tá. Ei, eu tô no telefone da Esther, da Gideon Serafim falando. Ô, Gideon, pois não. Já pode falar, falar. Pode ficar à vontade, a gente está ouvindo. Eu estava muito interessado num tipo de conversa sobre essa, porque eu fico muito impressionado como hoje em dia se pede exames desbragadamente. Eu fiz residência num hospital muito bom, era a melhor residência de clínica médica que havia no Brasil na época, o Hospital dos Servidores do Estado, no Rio. E a cada paciente novo que a gente internava num leito, a gente tinha que fazer uma história, uma anamnese, um exame físico e pedir os exames pertinentes. Quando a gente ia para a sessão clínica apresentar o caso, a gente apresentava o caso e eu falava assim, eu pedi um raio-x de tórax, eu tinha que explicar o que eu esperava encontrar no raio-x de tórax. Eu pedi um hemograma, eu tinha que explicar o que eu esperava encontrar no hemograma. Então, a gente pedia os exames pertinentes ao caso. A gente tinha muito temor de ser até... não saber explicar por que eu pedi um exame. Enfim, só para exemplo do que eu vejo hoje, eu vou falar aqui, não vou citar nomes, obviamente. Eu atendi um senhor de 80 anos, uma ptose palpebral leve de um lado, aquilo estava incomodando, ele achava que estava ardendo o olho, e ele pediu para eu encaminhar, o que eu achava que eu devia procurar um cirurgião plástico. Eu falei, sim. Aí você pode procurar fulano, ciclano, beltrano. Ele foi. Ele mesmo voltou depois e falou assim, doutor, eu estou achando estranho, o médico que me atendeu pediu 24 exames de laboratório. HbSAg, anti-HCV, ureia, creatinina, não sei, mas muito exame, para fazer uma cirurgia de pitose palpebral com anestesia local. Aí eu entendo que, provavelmente, a nova geração tem um programa de computador que ele clica em cima, sai aquela quantidade enorme de exames pré-operatórios, porque nada justifica isso. Então, eu estou aqui só fazendo um comentário que esses exames precisavam ser, na nossa Unimed, o custo desses exames é altíssimo. E ninguém está querendo saber. Se não houver uma maneira, se não houver uma maneira de coibir isso, os custos vão ficar cada vez maiores, porque os exames estão cada vez mais complexos e mais caros. Era só isso que eu queria deixar falado aqui. Muito obrigado, boa noite. Obrigado pela participação. E aí, Carlos, quer comentar alguma coisa de pré-operatório que você acha interessante? Concordo, assim, de modo geral. Fala, Cláudio.
Não, pode falar, para depois eu tento Não, comentar concordo alguma coisa. plenamente, assim, é uma coisa que eu percebo, não é minha opinião, eu me restringo bastante em relação a isso, mas às vezes a gente pega realmente o paciente que chega, às vezes na primeira consulta, doutor, já aproveitei, já tinha passado com outro médico, já Vou trouxe olhar, os exames de sangue, aí você vê que é um bloco, parece um livro de tanto exame de sangue, você não sabe nem a tabela periódica todinha aquilo ali, né? Tem nos exames. Você fala, bem, gente, para que serve isso, né? E é complicado, né? É um custo realmente alto para uma coisa que não tem evidência ainda, né? Do que fazer com aquilo, né? E no pré-operatório, realmente, existe uma diretriz de pré-operatório, existe uma recomendação para cada tipo de paciente, para cada comorbidade, para cada tipo de cirurgia de baixo, médio, alto risco. Então, a cirurgia de catarata, né? Como o doutor Gideon falou, é uma cirurgia simples, né? Coisa de, às vezes, meia hora já resolve o paciente com anestesia local. Então, quer dizer, o que isso vai mudar no paciente, aquela anestesia local? Né? De modo geral, nada, né? E não precisa fazer exames, né? Eu brinco, às vezes, com o paciente, que eles vão lá para fazer cirurgia, risco cirúrgico para catarata, eu falo, se você chegou aqui andando, está sentindo bem, já pode fazer, não precisa nem, né? Teoricamente, não precisa fazer mais nada, né? A gente pede o eletrocardiograma como rotina, porque primeira consulta a gente acaba pedindo, né? De acordo com a diretriz, como eu comentei, e de acordo com algumas comorbidades a gente avalia, mas assim, para esse tipo de cirurgia, nada vai mudar a conduta, né? Se você for ver a recomendação, mesmo que ele esteja com a creatinina de 2, não vai mudar. Ele pode operar, vai ser uma anestesia local, ali não vai fazer diferença para a creatinina dele, né, de modo geral. Aí o Rodrigo me corrige se eu estiver falando besteira. Mas para esse tipo de cirurgia não vai mudar, né? Então, são exames que muitas vezes são desnecessários. Às vezes um coagulograma, dependendo do paciente, se você questiona, pergunta se ele tem sangramento, se cicatriza fácil ou não, ok, mas a maioria dos exames não tem necessidade para uma cirurgia de catarata. Tem uma pergunta aqui no chat do Dr. Agliberto. Carlos, tem um custo se tirarmos a ureia, T4, PSA, vitamina D e ultrassom pélvica dos exames de rotina e os exames dos nutricionistas e enfermagens, que são 3 folhas de pedido? Aí, essa primeira, eu acho que ele está até afirmando, eu acho que ele não está nem perguntando. Qualquer coisa você fala aí, Gliberto. Mas eu acho que ele tá... acho que ele saiu, ele fechou o vídeo dele. Então, porque custo com certeza, né? Cada item a mais que você vai pedindo vai gerando um custo. Fala aí, Gilberto. Voltou. Sai não, eu fui comer um negocinho que eu estava com fome. Fala para nós. Isso aí é um negócio que a gente vê no dia a dia do consultório, que a gente recebe pacientes, principalmente que passa pela enfermeira ou passa para o nutricionista, para dieta, rapaz. Eles fazem um pedido que é 30, 35 exames, rapaz. E aí, para você convencer que não precisa fazer aquilo, o doente sai puto do consultório com você. Chega querendo que a gente troque o pedido, né? Para eles poderem autorizar. Isso. Realmente é sem explicação. Prado, só completar o Gilberto aqui, rapidamente, lembrar que os nutricionistas e outras profissões não podem solicitar exames e a Unimed autorizar pelo rol, tem que passar pelo médico. Aí cabe ao médico se impor e dizer que não vai transcrever. Eu não transcrevo, tá? Isso é uma coisa. A segunda coisa que foi mencionada pelo Gedião, a respeito de coibir essa solicitação de exames, eu acho que só tem um jeito, é através da educação e da divulgação. Porque, por exemplo, através da regulação que a ANS tem sobre as operadoras, a gente só pode negar um exame fazendo uma junta médica. Como é que eu vou fazer uma junta médica para cada creatinina ou para cada TSH que é pedido? Né? Quer dizer, é mais caro a junta médica do que autorizar o exame. Então, imagina quantos milhões, né, de exames são pedidos, milhares de exames mensalmente pela Unimed. Então, nós vamos instaurar juntas médicas para negar um hemograma ou negar uma ureia. Na prática, é inviável. Só esse comentário. Obrigado. Desculpa aí me alongar. Obrigado, você. Só comentar uma coisinha aqui brevemente. A Alzimara trouxe, eu tinha até anotado aqui, a questão eu ampliaria até um pouquinho a sorologia de hepatite, né? Eu trataria isso de uma forma um pouco mais ampla, como o Luciano trouxe, que seriam
o rastreamento de doença sexualmente transmissível, apesar de, por exemplo, a hepatite C não ser a principal via de contaminação, a via sexual, né? Mas existe a recomendação de rastreamento, sim, entre 18 e 79 anos. A gente vê que é um intervalo gigante, tanto para hepatite B quanto para hepatite C, tá? De rastreamento. Logicamente que não é um rastreamento anual, né? A gente tem que levar o bom senso aí para poder solicitar se realmente o paciente teve exposição, transfusão de sangue, objeto perfuro-cortante de uso compartilhado, atividade sexual, atividade sexual ativa. E acho que vale a pena trazer essa informação, que eu acho que é importante, e associar isso ao calendário vacinal, né? Ficar atento, já que a gente pensa em sorologia de hepatite B, né? E a gente tem proteção vacinal para isso, é importante, mesmo nos pacientes que já fizeram imunização, atestar a viragem sorológica, né? Com o anti-HBS, para poder ou submeter aquele paciente a um esquema de reforço, né? Ou então fazer dose dupla para poder proteger o indivíduo. Acho que um screening que acho que 2 screens assim que o Prado trouxe, né? Do ponto de vista radiológico, primeiramente, tem a questão da mamografia, né? Agora, 2 screens que eu adicionaria, que eu acho que são importantes, que a gente tem que abordar isso em consulta. E a gente, por trabalhar ali no setor da oncologia, acaba tendo uma prática um pouco maior, que é o screening de câncer de pulmão, né? Especialmente na população que tem uma carga tabágica aí acima de 30 anos máximo, ou ex-tabagista que parou nos últimos 15 anos, né? Então, fazer o screening na população entre 50 e 65 anos, e aí às vezes acaba sendo com tomografia de baixa dose anualmente, né? Mas logicamente só para chamar a atenção dessa população, que é uma população de alto risco. Da mesma forma, a questão do ultrassom, a gente falou um pouquinho de ultrassom pélvico para mulher, para rastreamento de câncer de ovário, não tem nenhuma recomendação que fale sobre isso, mas tem uma recomendação, grau B, para aneurisma de aorta abdominal, né? Especialmente na população. A população que mais vai se beneficiar disso são homens e mulheres entre 65 e 75 anos que sejam tabagista ativo ou ex-tabagista, né? Então, e é um ultrassom só recomendado. É um ultrassom para você rastrear, não precisa ficar. Logicamente, se você identificar, você vai acompanhar com ultrassonografia para ver progressão do aneurisma, porque isso às vezes é critério de abordagem cirúrgica, né? Mas você faz um ultrassom só, tem aneurisma, não tem aneurisma, você não precisa mais. Se não tem aneurisma, você não precisa mais ficar fazendo ultrassonografia, né? Então, e alguns rastreamentos que eu acho que são muito importantes, por exemplo, abuso de droga e álcool, né? A gente aborda muito pouco isso no consultório, né? Então, tentar quantificar melhor, né, o quanto que a gente estabelece como consumo não saudável. E a Alzimara está aí, eu acho que ela pode falar com mais propriedade que eu, sobre o que é considerado hoje em dia consumo não saudável de álcool e o consumo binge, né? Que é o que a gente chama de consumo excessivo, que às vezes o paciente não tem o hábito de beber frequentemente, mas ele tem um consumo que traz risco para a saúde dele e para as outras pessoas no entorno, que é o consumo excessivo de uma grande quantidade em um momento pontual. Eu acho que a gente precisa abordar isso um pouco, de repente, nas nossas consultas. E tem outros rastreamentos que aí eu queria ouvir um pouquinho do pessoal da neurologia, não sei se tem algum neurologista, que é o rastreamento de demência e também o rastreamento de maus tratos, se a gente tem alguma recomendação para poder e como abordar isso, né? Tanto maus tratos na criança quanto maus tratos no idoso, né? Que é uma população muito frequente que a gente lida hoje no dia a dia. Eu acho que não estou vendo ninguém aqui, não. Mas eu cheguei a olhar, Cláudio, esses 2 que você comentou, do ultrassom abdominal e do rastreio de câncer de pulmão, mas é aquilo que eu falei, eu acabei não colocando muita coisa, porque senão a gente não ia parar de falar, né? Eu deixei para discussão justamente por causa disso, senão não ia ter tempo, né, disponível aí para falar de tudo. E aí no ultrassom de abdômen, né, tem alguns relatos aí falando que ele seria até mais
é importante que eu próprio Doppler de carótidas na parte aterosclerótica. E aí tem toda a dimensão da aorta, né, em termos de indicação cirúrgica, de acompanhamento, enquanto, como você falou, eu fiz o rastreio, não deu nada, ok, toca o barco. Agora, se já deu um pouco aumentado, eu preciso repetir, dependendo do tamanho, 6 meses, 1 ano, repete, para ver se vai chegar em alguma indicação cirúrgica ou não, e trato principalmente os fatores de risco, né, começa a modificar os fatores de risco. Com relação ao CA de pulmão, no site do próprio INCA, ele indica uma idade acima de 55 anos, indicado um ATC de tórax baixa dose, tabagista, exatamente isso que você falou. Paciente com tabagista de um maço dia, 30 anos de uso, acima disso é recomendado fazer acima de 55 anos, segundo o INCA. Agora, esse do aneurisma de aorta abdominal, eu te agradeço, que eu até aprendi agora com você. Vou até procurar estudar sobre isso. E é isso aí. Alguém tem alguma outra pergunta, gente? Alguém quer acrescentar algum outro conhecimento? Uma grande preocupação que tem, assim, é o rastreamento oncológico no paciente que tem história familiar, né? Acho que às vezes a gente lida muito com isso no dia a dia. Eu vejo muito paciente chegando assim, meu tio, minha mãe morreu de mieloma múltiplo, ou meu pai teve uma leucemia, e qual é o rastreamento que eu preciso fazer, né? E às vezes o paciente fica um pouco frustrado que eu falei, não tem rastreamento para isso, né? Então, às vezes eu peço assim, me dá o seu hemograma, ou então investigo se o paciente tem alguma história de alguma predisposição genética, uma história prévia de plaquetopenia, alguma coisa assim do tipo, que possa realmente ter uma mutação que predisponha, né, uma mutação germline que predisponha aquele paciente a ter uma neoplasia dessa, né, mas acho que talvez seja uma grande pergunta, e hoje com a medicina de precisão a gente tem um monte de teste molecular, né, PALM2, E2, enfim, BRCA1, BRCA2, uma série de marcadores que são feitos no anátomo patológico e que às vezes trazem algumas recomendações, né, que às vezes ainda não são da nossa prática do dia a dia, mas acabei tendo um pouco de conhecimento disso quando um amigo meu, a mãe dele fez uma mastectomia e aí tinha uma mutação PALM2, e aí ele acabou fazendo também, a família toda fez e todo mundo tem a mutação, e aí fica todo mundo ansioso, quando é que eu vou ter meu câncer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque acho que o peso contrário da medicina preventiva é o overdiagnose, né? Que é o excesso de diagnóstico que a gente faz, às vezes trazendo uma cascata de atrogenia ao paciente, né? Biópsia desnecessária, cirurgia desnecessária, condutas que são desnecessárias, endoscopia, colonoscopia, e aí vira uma bola de neve e a gente acaba, na verdade, matando o paciente e não prevenindo doença, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse balanço, e o bom senso acho que é fundamental. Tá aberto. Fala, Klein. Tudo bem, gente? Boa noite. Obrigadão aí pela aula, viu? Aulão, viu? Aprendi bastante com vocês dois. Excelente, excelente. E o Cláudio te botou numa furada, hein, Carlos? Mas você saiu muito bem. Deixa ele comigo. Né? Tema muito amplo, mas você abordou muito, muito bem. E que bom que você lembrou da ureia. Como a gente vê isso no dia a dia, assim, e na prática da nefro em específico, a gente não usa para situações de triagem, né? A ureia tem uma certa utilidade no paciente com injúria renal aguda, aquele que está com função renal instável, né? Agora, para triagem, é a creatinina e o EAS, esses que são os importantes, né? E naqueles pacientes que têm fator de risco para desenvolver doença renal crônica, quem tem história familiar, os hipertensos, diabéticos, aí vale acrescentar um exame que a gente vê pouco, mas que você citou, que é a relação albumina-creatinina em amostra isolada de urina. Não precisa fazer de 24 horas, é muito sujeito a erro e dá um resultado semelhante. Então, relação albumina, creatinina e amostra isolada de urina, nos que têm fatores de risco, e na população geral é creatinina e AS quando necessário, e quando você, conforme o Prado comentou. Senão, realmente, a gente vê os custos demais, a gente vê, às vezes, paciente que não tem nada e está lá no pedido só de potássio, cálcio, fósforo, magnésio,
não tem utilidade nenhuma pedir esses íons, ureia, em quem não tem nenhum fator de risco ou está assintomático, né? Então, talvez o exame que a gente tem que pedir mais na prática clínica, de clínica médica, realmente seria a creatinina e o EAS, que às vezes a gente vê muita coisa desnecessária e às vezes falta esses dois, que podem antecipar um diagnóstico de doença renal crônica, já que os estágios iniciais da doença renal crônica geralmente são oligossintomáticos ou assintomáticos, então, principalmente os pacientes que têm fator de risco, hipertenso diabético, idoso, história familiar, doença cardiovascular, nesses eu tenho que fazer ureia e creatinina e, em alguns casos, também relação albumina-creatinina em amostra isolada de urina. Mas, excelente aula, obrigadão mais uma vez aí pela disponibilidade de vocês, excelente discussão. Ô, Clay, não sei se eu vou fazer uma afirmação errada aqui, mas eu acho que a creatinina no paciente assintomático, ela está equivalente, a ureia no paciente assintomático, ela está equivalente ao paciente, eu ficar dosando creatinina no paciente dialítico. Eu acho que não faz sentido nenhum eu ficar dosando creatinina no paciente que já está em hemodiálise. Me corrija se eu estiver errado. Na diretriz brasileira de doença renal, que está até um pouco antiga, ela é de 2014, mas é o que a gente segue, tem os conselhos internacionais, ainda é preconizado no pacote de coisas que você tem que pedir do dialítico, pedir a creatinina. Mas, assim, periodicidade anual nos dialíticos. Por quê? Ela me dá um pouco de noção do estado nutricional, mas em alguns casos, principalmente aqueles que preservam uma certa diurese, existe um percentual mínimo de pacientes que às vezes pode recuperar um pouco a função renal e você fazer uma dose menor de diálise ou mesmo, eventualmente, até tirar o paciente da diálise, né? Então, agora, se o paciente é completamente anúrico e já está há muito tempo em hemodiálise, não faz muito sentido ficar dosando creatinina regularmente. Mas, ainda assim, a RDC, que regula isso, ainda orienta a pedir, se eu não me engano, anualmente. Mas a gente sabe que não acrescenta muita coisa. Uhum. Valeu, obrigado. É isso aí. Só lembrando aqui, gente, para o pessoal que está sendo passado aqui no chat, né, no bate-papo, o link de avaliação da apresentação, se vocês puderem lá preencher também, é válido para a gente. Mais alguém tem alguma questão, alguma dúvida que queira levantar? Cláudio pediu para eu falar sobre a questão do álcool, né? A dose de álcool. Tá. E aí, assim, a gente considera abusivo para o homem mais do que 2 doses de álcool por dia, né? Diária, assim. Então, o que é essa dose de álcool? Se for destilado, é 45 ml, então é a vodka, uísque, cachaça, tequila. Para vinho, a dose é de 150 ml de vinho, e se for cerveja, chopp, 350 ml. Então, de 2 doses por dia de álcool para o homem, já é considerado um consumo abusivo, e para a mulher, 1 dose diária. Entendeu? Porque a mulher tem a capacidade de metabolização hepática bem menor do que a do homem. Cardiologia, a gente segue basicamente isso daí também, Alzimar. A diretriz, eles recomendam basicamente essa mesma dose aí. Beleza. E, gente, mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguma pergunta, questão, contar algum caso? Carlos, quer complementar alguma coisa? Palavras finais? Queria, na verdade, agradecer a oportunidade aí, brincando com o Cláudio aí da flechada que ele lançou. Peguei esse desafio aí, né? Espero ter conseguido colocar alguma coisa aí para a gente ir melhorando. Mas eu acho que o mais válido de tudo foi esse momento final mesmo de discussão, né? A ideia era cada especialista falar um pouco da sua área para a gente aprender, né? E não ficar pedindo ureia, não ficar pedindo T4L, não ficar pedindo hemoglobina glicada para todo mundo, né? O rastreio com glicose e a glicemia de jejum, e se der alterado, a gente vai pedir o restante. Mas tomar cuidado com isso, realmente, eu acho que não só custo, né? Resumindo, eu acho que não é só questão de custo. Custo, com certeza, é uma coisa que vai impactar, mas um exame desse, né? Eu costumo falar assim, exame que você pede, mas que você não faz nem ideia porque você está pedindo, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. Primeiro que eu não vou ter condições nem de saber se aquele exame está com valor fidedigno ou não, né? Porque quando eu examino o paciente, converso com o paciente,
e vejo um exame, por exemplo, hoje eu peguei um retorno de uma paciente que estava com TSH de 150. E aí eu pedi só o TSH, né? Não pedi T4. Agora que a gente vai para o seguinte. E ela tem um histórico de ganho de peso, né? Sem muita explicação. Então, coisas que vão justificando aquele TSH mais alto. Então, daqui para frente vai dar sequência, mas não é uma coisa aleatória, né? Não teve toda uma anamnese, exame físico que pudesse justificar aquele exame que eu estou pedindo. Né? E assim, eu acho que vale para todo o check-up, né? Eu acho que não pode ser um pacote igual a gente vê aqueles modelos que eu coloquei no início da aula, né? Não é uma coisa muito fixa. Eu acho que quem vai mais direcionar, exceto alguns critérios que a gente tem evidência, é minha anamnese e o exame físico, né? Que vai me direcionar aquilo que eu devo pedir. Beleza. Obrigado também, doutor André, que está agradecendo aqui no chat. Se ninguém mais tiver nenhum tipo de acréscimo aí, nós vamos encerrar os trabalhos, então. Tá bom? Queria agradecer, doutor Carlos, a disponibilidade ao estudo aí do check-up e agradecer ao Centro de Estudos, o convite, está aqui também, e de toda a diretoria aí, está podendo ajudar os trabalhos aí de todo mundo, tá bom? Alguém quiser falar, fica aberto e à disposição. Caso contrário, estamos encerrados. Obrigado aí, viu? Não esperava menos de você. Você é muito competente, rapaz. Te admiro por isso também. Imagina. Só Tem deu outro tema? um pontapé para a gente discutir. Só joguei a lenha na fogueira aí para a gente discutir. Posso propor outro tema? Carlos. Joga um tema para ele, Carlos. Joga um tema para ele. Eu vou pensar uma coisa bem... Mas não adianta, o que eu falar, ele vai lá e faz também. Vou propor um tema para o Rodrigo, então. É isso aí, velho. Botar o chefe para trabalhar, velho. Falar de hipertensão do paciente internado, pô. Mas pode propor tema que a gente vai atrás. E aproveitar o teu espaço para dizer que nas próximas semanas a gente está com uma agenda aí bem densa. Semana que vem vai ter uma aula de distúrbios do potássio com o Dr. Everton, que é professor titular aqui da UFES. Na semana seguinte tem uma aula de atualização de pancreatite aguda. Depois, na outra semana, já uma aula de protocolo de dor torácica, o Dr. Wilson. Então, tem bastante coisa aí nas próximas semanas, uma programação bem densa, e a gente vai colocando na nossa sequência e na nossa agenda conforme vai surgindo as demandas. Obrigadão aí mais uma vez aí, pessoal. Valeu, obrigado aí. Obrigado a todos aí pela participação, pelo acréscimo.